Olha, se tem uma coisa que eu vejo se repetir em praticamente todos os lugares para onde eu passo prestando consultoria é o gestor está com algum problema de produtividade e a primeira reação é afirmar que precisa contratar mais gente. Time não está entregando, contrata. Prazos estourando, contrata. Muito bugs, contrata. Quer crescer o produto? Contrata. Parece que todos os problemas do mundo podem ser resolvidos contratando mais pessoas. Só que se eu te dissesse que o problema não é a quantidade de pessoas que você tem no time, o problema na maioria das vezes não é o tamanho da equipe, porque o que está realmente matando a produtividade desses times não é a falta de pessoas, é a falta de eficiência no fluxo de trabalho. E olha, eu não estou falando por achismo, eu estou falando com base em experiência prática de diversos times que eu ajudei. Nesses mais de 10 anos ajudando times de tecnologia, já ajudei muitos times a entender sua eficiência e quando fazemos isso, algo assustador aparece. Em todos esses times, em todos eles, sem exceção, a eficiência não passava de 25%. E isso quer dizer que 75% da capacidade desses times estava indo pelo ralo. 75% de desperdício de capacidade. E se você acha que isso pode estar acontecendo com seu time, assista esse vídeo até o final que eu vou te ensinar a como mudar esse cenário. Fala pessoal, eu sou Gustavo Dias, especialista em gestão e produtividade e fluxos de trabalho em equipes de tecnologia. Nesses últimos anos, ajudei gestores como você a alcançar resultados impressionantes, aumentando consideravelmente a produtividade dos times com estratégias práticas e comprovadas. Então já deixa seu like, se inscreve no canal, não esquece de ativar o sininho, porque aqui você aprende como transformar de verdade a gestão do seu time. Você pode estar se perguntando, tá, mas de onde vêm esses números, Gustavo? Como assim só 25% de eficiência? Essa conclusão não veio do nada, pessoal. Ela veio de uma ferramenta que eu uso praticamente em todos os meus clientes, o Value Stream Mapping, ou mapeamento do fluxo de valor. Basicamente, o que eu faço com o time é olhar para todo o processo de entrega de ponta a ponta, desde o momento em que uma demanda nasce, que pode ser uma ideia, uma solicitação de negócio, um bug, até o momento que aquilo está pronto, validado e entregue em produção. A gente destrincha esse caminho todo, etapa por etapa, e o mais importante, durante todo esse processo, a gente mensura todo o trabalho. Fazemos isso medindo duas coisas para cada etapa do trabalho. Primeiro, medimos o lead time, o tempo total que aquela etapa levou para ser executada, do momento em que a demanda chega até o momento que ela sai. Incluindo filas, esperas, pausas, repriorizações, não importa o motivo, medimos quanto tempo a demanda fica naquela fase do processo. E medimos também o touch time, o tempo em que de fato alguém estava trabalhando ativamente naquela etapa. Mão na massa mesmo, sabe? O tempo que realmente o time estava executando aquela demanda para fazer a entrega. E quando você mapeia todo o fluxo, só precisa somar esses tempos, obviamente, né, e terá o lead time total e o touch time total. E através disso conseguimos medir a eficiência do time. E aí, pessoal, com isso você começa a enxergar o que ninguém vê no dia a dia. Você consegue enxergar de forma clara qual a eficiência do fluxo e quanto de oportunidade de melhoria você tem. Por exemplo, imagina que para entregar uma funcionalidade simples, o time levou 12 dias no total. Esse vai ser o lead time. Mas só trabalhou realmente 3 dias de verdade nessa demanda. Esse é o touch time. O resto do tempo foram desperdícios que estão inseridos no fluxo de entrega, ou seja, 9 dias de espera. Espera de transição, de gargalo ou confusão de prioridade. 9 dias em que a tarefa ficou parada em alguma fila sem estar realmente sendo executada. E aí você faz as contas, 3 dias úteis de trabalho real dividido por 12 dias corridos do processo, e pronto, você tem a eficiência do fluxo de entrega, que nesse caso ficou em 25% de eficiência. E é isso. Esse é o número que aparece de forma assustadoramente consistente em praticamente todos os times onde eu fiz esse trabalho de mapeamento do fluxo de valor. E não são times ruins, muito pelo contrário, são pessoas competentes, dedicadas, mas presas num sistema mal desenhado. Olha, e não se engane achando que no seu time é diferente. Em todos os times que fiz esse trabalho encontro números inferiores a 20% de eficiência. Então esse número de 25 já é um caso excepcional. Já é um time que está fora da curva. Essa ferramenta que falei para vocês, o Value Stream Mapping, serve justamente para isso. Ele te mostra com dados onde o fluxo está travando, onde estão os problemas, onde tem problema de qualidade. E não é achismo, pessoal, não é feeling, não é acho que o problema está no QA ou parece que o dev está demorando demais. Acho que preciso de mais pessoas. É uma medição real, baseada em tempo de processo. Você enxerga onde o trabalho anda, onde ele empaca,
Isso porque produtividade não se resolve com mais força, se resolve aumentando a eficiência do seu time e mais pessoas não é necessariamente a saída. E eu posso te garantir isso. Muitas vezes, ao contratar mais pessoas, você acaba piorando a situação. Sabe quando você olha para uma gestão visual do seu time, tem 40 cards abertos, metade em progresso, todo mundo está ocupado, mas o que realmente está sendo entregue é pouco? Tem esforço, um time talentoso, comprometimento e dedicado, mas não tem resultado real, não tem demandas sendo entregues. Quando isso acontece, não é culpa do time, muito menos da falta de pessoas. Seu problema é estar operando um processo doente, um sistema com baixa eficiência. Se você mapear o seu fluxo de valor, fazer as contas e perceber que tem um problema de eficiência, vem a segunda pergunta: como a gente resolve isso? Como saio dessa situação desesperadora? E aqui começa o seu verdadeiro trabalho como gestor de um time de tecnologia, que é ajudar o seu time a destravar esse fluxo de trabalho. É dar condições para que o time possa usar toda a sua capacidade e performar melhor. E o segredo para aumentar a produtividade do time não está em pedir mais pessoas para o time. O que você realmente precisa fazer é atacar os problemas na raiz. É ajudar o time a encontrar as fontes de desperdício de capacidade. E assim, resolvendo elas, você vai aumentar a sua produtividade. Para te ajudar nesse processo, vou trazer aqui as principais fontes de desperdícios que encontramos em times de tecnologia. Essas fontes de desperdício foram descritas por dois autores, a Mary e Tom Popenjek, no livro Implementando o Desenvolvimento Lean de Software. Segundo eles, existem basicamente 7 grandes fontes clássicas de desperdício em times de tecnologia. E quando você começa a enxergá-los, e mais importante, atuar sobre essas fontes de desperdício, você verá a eficiência começar a subir naturalmente. Vou te explicar cada uma delas para você entender aonde pode estar indo a capacidade do seu time. O primeiro é o trabalho inacabado. E essa é clássica, pessoal. Tarefas que começam, mas não terminam. Código em branch que nunca é integrado, funcionalidade que está pronta no back, mas não tem o front, as demandas que começaram a ser desenvolvidas, mas não foram repriorizadas. Cada vez que você deixa algo pela metade, você gera risco, aumenta o WIP e congestiona o seu fluxo. Solução? Diminuir o trabalho em progresso e priorizar o término antes de iniciar novas coisas. Segunda fonte de desperdício é o excesso de funcionalidades. Quantas vezes o time entregou algo que ninguém usou? Ou pior, que nem precisava ser feito? Não tem nada mais frustrante para um time do que se matar para desenvolver algo e depois ver aquela funcionalidade não sendo utilizada. E isso, pessoal, é o mais puro desperdício direto de capacidade do time. Isso normalmente vem da falta de validação com o negócio, da ausência de experimentação, por exemplo. Qual que é a solução aqui para esse tipo de problema? Trabalhar com entregas menores, hipóteses testáveis e uma maior proximidade com o usuário final para entender a real necessidade dele. Outra saída é melhorar a priorização de demanda, garantir que o que chega para o time executar é o que realmente precisa ser feito e entrega valor real para o negócio. A terceira fonte de desperdício, pessoal, é a movimentação desnecessária. Troca de contexto, tarefas pulando de um responsável para o outro, ou mesmo ter que buscar informações em 2, 3 lugares diferentes para entender o que precisa ser feito. Tudo isso tira foco e atrasa a entrega. Solução aqui? Clareza na passagem de bastão, aproximação das áreas envolvidas na execução, processos baseados em colaboração e não em documentação e reduzir intermediários no processo. Quarta fonte de desperdício é a espera. Aqui mora a maior parte do tempo desperdiçado. Demandas esperando aprovação, QA esperando dev, dev esperando PO, time esperando decisão, time esperando outro time executar sua parte e por aí vai. Toda espera quebra o fluxo. Solução? Estabelecer limites de WIP, definir políticas claras de pronto, alinhar a priorização das demandas entre as áreas envolvidas, estruturar o time com menos dependência externa possível. Essas são algumas possibilidades para você resolver esse tipo de problema. A quinta fonte de desperdício é a transferência desnecessária, quando a demanda precisa passar por várias áreas para ser executada e principalmente quando essa passagem é baseada em documentação e chamados. Nesses casos, corremos um grande risco de cada transferência perder contexto, aumentar ruído e gerar retrabalho. Solução aqui: promover times multidisciplinares e empoderar quem executa com mais contexto desde o início. Aproximar as áreas envolvidas na execução e promover um ambiente colaborativo. Quebrar aquela visão de a minha parte eu fiz e ficar esperando ou culpando a outra área pela demora. Sexta fonte de desperdício, pessoal: processamento excessivo. Esse tipo de desperdício acontece quando o time executa processos que não agregam valor real à entrega. Sabe quando o QA já testou a funcionalidade, mas o PO sente que precisa testar tudo de novo porque não confia no processo?
Ou quando é preciso preencher 2, 3 planilhas diferentes com a mesma informação só para atender burocracias internas? Ou ainda aquela documentação enorme que ninguém lê, mas precisa existir para cumprir algo que foi combinado. Tudo isso é processamento em excesso, coisas feitas por hábito, por desconfiança, ou por medo, ou que acabam roubando o tempo daquilo que realmente gera valor. Solução aqui? Eliminar redundâncias, simplificar processos e manter só o que realmente contribui para a entrega. Documentar o necessário, mas não necessariamente tudo. Automatizar validações quando possível, principalmente construir confiança nos ritos e nas pessoas, para que o processo trabalhe a favor da entrega e não contra ela. E por último, mas não menos importante, nós temos os defeitos. E aqui eu não estou falando necessariamente só defeito da entrega que está sendo feita. A gente tem, por exemplo, história mal escrita, documentação sem clareza, código com defeitos, obviamente, código mal testado, requisitos mal entendidos, bug que escapa do processo do time. Cada erro custa caro, não só porque precisa ser corrigido, mas também porque interrompe o fluxo e gera desperdícios. Ocupa uma capacidade do time que poderia estar sendo utilizado para entregar mais. Solução aqui: qualidade incorporada desde o início. Políticas explícitas claras, critérios de aceite bem definidos, revisão entre pares com foco em aprendizado e aumentar a qualidade dos testes e automatizar o que for possível. Você percebe como essas fontes de desperdício são comuns nos nossos dia a dia? Você não precisa fazer uma revolução no time, precisa ir eliminando essas fontes uma a uma. E a cada ajuste que você faz, o tempo de entrega diminui, a previsibilidade melhora, o time entrega mais, com menos estresse. E isso sim é eficiência, isso é gestão real. Atacar o problema certo de forma sistemática, com clareza e causa e efeito. Porque aumentar a produtividade não é sobre correr mais ou sobre aumentar o time. É sobre remover os obstáculos que estão travando o fluxo de entrega do seu time. Agora me responda, com total sinceridade, se seu time está entregando pouco, se o lead time é alto, se tem muita fila, muito retrabalho, muito ruído, será mesmo que o problema é falta de gente? Ou será que você só não está gerindo o fluxo de trabalho do seu time de verdade? Porque gestor que só enxerga a produtividade como uma função do tamanho do time não está fazendo gestão real. Está empilhando gente em cima de um sistema ineficiente e o resultado disso é time sobrecarregado, clima pesado e entrega fraca. Você não precisa necessariamente de mais pessoas, você precisa liberar o potencial das pessoas que já tem. E para isso tem um único caminho: encarar de frente o seu fluxo de trabalho. Mapear, medir, entender onde está travando, atacar os desperdícios de forma sistemática até que a eficiência comece a emergir. E quando isso acontece, algo mágico acontece junto. O time volta a ter clareza, o ritmo de entrega melhora, a moral do time sobe, e você, como gestor, para de apenas apagar incêndio e começa a construir um sistema que realmente funciona. E convenhamos, pessoal, esse é o verdadeiro papel de um líder, de um gestor de tecnologia. Não é sobre entender tecnicamente o sistema, fazer dele com energia, ou cobrar o time, ou ver quantas pessoas a mais você precisa. E sim desenhar um sistema que permita que pessoas boas entreguem o seu melhor. Se você quer seu time entregando mais, pare de pensar em contratar. Comece a pensar como um gestor de verdade. E a produtividade que você tanto busca vai ser uma consequência disso. E lembrando mais uma vez, se você gostou desse conteúdo, não esqueça de curtir e se inscrever no canal para receber mais dicas práticas como essa. Até o próximo vídeo e um grande abraço.